Josué capítulo 10, e nós vamos ler do verso 6 em diante. Josué capítulo 10, do verso 6 em diante. Josué 10, do versículo 6 em diante. Diz assim: Os homens de Gibeon mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos, e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: Não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeon, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-horon, e os derrotou até Azeca e a Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-horon fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram. E mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Amém. Vamos repetir juntos esta expressão: tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem. Todos juntos. Tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem. Mais uma vez. Tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, eu poderia falar nessa noite sobre o tema o dia mais importante da história da terra, porque a Bíblia diz que esse dia não houve igual antes e não haveria igual depois. De modo que tornou-se um dia extremamente importante, né? No vale de Aijalon, quando o sol foi detido e a lua também. E diz a Bíblia por quase um dia inteiro. Diz a Bíblia que o sol perdeu a pressa, deixou de andar no seu ritmo normal, e todo o sistema deve ter sido alterado por essa parada do sol. E a Bíblia frisa isso, que foi o dia mais importante, como nunca houve, como jamais haveria. Mas eu quero nessa noite falar sobre orações que mudam vidas e mundos, orações que transformam. O que é uma oração? Há poder na oração? Por que é que nós oramos? Qual o sentido da oração? Há forma para a oração? Há recomendação para a oração? Que tipos de orações nós fazemos? E como devem ser feitas as orações para que obtenhamos resposta do Senhor nosso Deus, né? Essa é o que eu quero abordar, e não quero ser prolixo. Queremos orar pelos pedidos depois da gente aprender alguma coisa sobre a oração. Deus deixou esse recurso que no Velho Testamento era muito praticado através dos sacerdotes. Você sabe que havia 3 figuras fundamentais no reino e na estrutura religiosa do judaísmo: o rei, o sacerdote e o profeta. O profeta denunciava, o profeta trazia à tona os problemas e mostrava os pecados e confrontava desde o rei até o menor com a palavra de Deus. A profecia não era tão preditiva como nós pensamos. Nós gostamos muito de profecias preditivas, e no Novo Testamento elas são menos ainda. Domingo de manhã eu pretendo pregar sobre isso. As profecias no Novo Testamento são muito menos preditivas do que no Velho.
E havia a figura do rei, que era o soberano, que era o símbolo do que seria Jesus quando viesse. E havia o sacerdote, que era basicamente o intercessor, era aquele que junto a Deus pedia pelo povo, que apresentava sacrifícios expiatórios, né, pelo pecado da nação, pelo pecado das pessoas. E estas três figuras compunham o cenário do culto, o cenário religioso da vida de Israel. E as pessoas muitas vezes iam em busca do sacerdote para que ele intercedesse a Deus, para que ele pedisse a Deus. Mas Deus sempre deu ao homem essa liberdade, aos seus servos essa liberdade de buscá-lo, de falar com ele, de orar. E por que nós chamamos oração e não reza? Porque a reza é repetitiva, a reza é contínua, é um modo contínuo. A oração é um falar espontâneo. A oração não precisa ter formas, do ponto de vista da palavra, das palavras que nós usamos. A oração é simplesmente a conversa do filho com o pai. A oração é simplesmente um filho abrindo o coração em confiança com seu pai. Isto é orar. E oração não precisa de artifícios, a oração não precisa de pingentes, a oração não precisa de sofisticação, a oração não precisa de palavras rebuscadas. A oração, pelo contrário, precisa ser objetiva. Nós precisamos saber o que pedimos. A Bíblia diz: não é pelo muito falar, não são as muitas palavras. Ao contrário, a Bíblia diz: nas muitas palavras não falta o que? Transgressão, não é? Pecado, transgressão da lei. Nesta noite a gente vai ver alguns tipos de oração e ver a realidade dos dias atuais. Em primeiro lugar, leiam aí Êxodo capítulo 2, Êxodo capítulo 2, 23 a 25, esta oração. O primeiro tipo de oração que nós queremos trazer hoje à noite é a oração da aflição e da servidão. Diz a Bíblia que os filhos de Israel vinham gemendo, clamando, orando, buscando, porque já não aguentavam mais duas coisas que havia sobre a vida deles. Em primeiro lugar, a aflição, uma aflição tremenda, os trabalhos cada dia mais pesados, dobrados. As pessoas, os filhos de Israel, estavam sendo vergados sob o peso da mão de Faraó. E porque estavam aflitos, oraram. E porque estavam aflitos, mais do que oraram, clamaram. E porque estavam aflitos, mais do que clamaram, gemeram. E diz a Bíblia que o Senhor ouviu o gemido. Deus ouviu o gemido e o clamor. Em algum lugar alguém gemia, clamava, chorava por causa da aflição. E meus irmãos, eu creio que o que mais nos empurra para Deus, para a oração, é a guilhoada da aflição. Nós somos absolutamente tendentes a orarmos quando as aflições chegam. Quando vai tudo bem, nós esfriamos um pouco nas orações. Quando as coisas vão às mil maravilhas, nós nos tornamos muito festeiros, vivemos de oba-oba evangélico e nos esquecemos de orar. Quando a aflição aparece, quando a má notícia surge, quando a nuvem negra levanta-se no horizonte da vida e as perspectivas são más, então nós imediatamente sabemos para onde correr e começamos a orar, e oramos, e clamamos, e gememos, e gritamos, e buscamos de dia, de noite, de dia. Quando nos acordamos, vamos para os joelhos, e assim começamos a buscar a Deus, porque estamos aflitos. E a Bíblia mostra casos em que Deus mandou a aflição para que houvesse despertamento. Deus tentava acordar o seu povo, suavemente não conseguia. Deus tentava acordar o seu povo de uma forma paternal e não conseguia. Então Deus às vezes tinha que mandar alguém para dar uns supapos, uns solavancos do seu povo, para que o povo acordasse de qualquer jeito, né? É como aquele estudante de manhã que não quer sair da cama, e você vai lá e: meu filho, levanta, vamos embora, meu filho, e tal, não tem jeito. Até que você chega, dá uns puxavantes, né? Dá uns solavancos nele, aí ele levanta, vai para a escola, está tudo bem. Aflição, esta é uma oração bíblica. Os aflitos oram. A Bíblia ensina que um dos escapes para a aflição é a oração. Israel orou, mas não somente orou porque estava aflito, mas porque estava sob servidão, estava escravo, estava servindo como escravo. Isso é,
trabalhando sem ganhar, trabalhando sem ter recompensa, trabalhando sem ter retorno. Era como muitos vivem esse momento hoje em dia: trabalham, mas não juntam, trabalham, mas não têm recompensa, trabalham, mas não vem o fruto do trabalho, o fruto das suas mãos, estão sob servidão. A Bíblia diz que há gafanhotos, devoradores, referindo-se a espíritos malignos que vêm para buscar o produto do trabalho daquele que é filho de Deus, mas que está em pecado ou desviado, daquele que se rebela contra o Senhor. Ele produz, ele trabalha muito, ele corre de um lado para o outro, mas a servidão. O gafanhoto devorador vinha da banda do Oriente, diz a Bíblia, e comia toda a pastagem, todo o milharal, não deixava nada, acabava tudo. Você chega ao fim do mês e diz: trabalhei tantas horas, quase morro de trabalhar, e ainda não consegui pagar o que eu tenho que pagar, ainda estou devendo. Sabe por quê? Porque está sob servidão. A Bíblia diz que aquele que está sob a bênção de Deus, tudo quanto ele fizer será bem sucedido, diz a palavra de Deus. Parece que o dinheiro estica, parece que a renda, apesar de continuar a mesma, ela dilata-se, e você oferta aqui, ajuda ali, e os compromissos são honrados, e Deus vai abençoando. Deus vai fazendo com que 5 pães e 2 peixes se multipliquem. Deus vai fazendo com que de poucos pães e 2 peixinhos multidões sejam alimentadas, porque está debaixo da bênção de Deus. Leia o Salmo 1. A Bíblia diz que o varão é bem-aventurado quando ele teme a Deus, quando ele não anda no conselho dos ímpios, nem quando ele se assenta na roda dos escarnecedores. Mas diz: bem-aventurado é o varão que medita na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E diz uma série de bênçãos e termina dizendo: e tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Não há gafanhoto devorador que tire, não há inimigo que tenha penetração na lavoura, no comércio, na renda, no que você ganha. Isto será preservado e guardado pelo Senhor dos Senhores. Então, este é o primeiro tipo de oração, a oração da aflição e da servidão, a oração da pessoa que está esmagada debaixo de dívidas, a oração da pessoa que está oprimida e não dorme e não come e vive de insônia, é uma desgraça, a alegria sumiu do rosto. Alguns até recebem sugestões malignas espirituais para tirarem a própria vida, porque estão vendo o ganho do seu trabalho ser levado pelo devorador. E a Bíblia diz que aquele que deve é escravo. Então você se sente oprimido, vergado, desaparece a alegria, as relações familiares começam a ter problemas, começa a surgir a dificuldade de suprimento da casa, e muitas vezes a raiz não está no salário, a raiz do problema não está na renda, a raiz do problema não está no que você ganha, a raiz do problema está no coração, a raiz do problema está aqui no peito, a raiz do problema está em que, de alguma forma, em algum lugar do caminho, você rebelou-se contra Deus, voltou-se contra Deus, quebrou os seus princípios, as suas leis, e por isso agora a colheita da sua semeadura é terrível, é de dívida, é de opressão e é de servidão. E debaixo de servidão ninguém canta. Você já viu o escravo cantar? Só lamento. Debaixo de servidão ninguém se alegra, não há festa. É preciso haver o quê? O rompimento das cadeias, quebrar os grilhões, as algemas, as correntes que nos prendem, o laço do passarinheiro que sutilmente envolveu o nosso pé, prendeu a nossa perna, e agora queremos andar e não conseguimos, queremos progredir e não podemos, queremos ir à frente, mas não tem jeito. Cada dia a coisa piora, são 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos lutando e não sai do canto, parece batalhão marcando o passo, porque está no laço do passarinheiro. Daí surge esta oração, este clamor, este gemido que Paulo leu em Êxodo 2, de Israel, dizendo: não aguentamos mais, Senhor, a gente não aguenta mais, eu não suporto mais, não dá mais para levar um dia do jeito que vai. Mas há um segundo tipo de oração. Êxodo 14, verso 15. Quem sabe nessa noite, há muitos aqui
debaixo de servidão e por isso vivendo em aflição. Podem ser libertos hoje em nome de Jesus, amém? Claro que podem. Êxodo 14:15 é um segundo tipo de oração que nós encontramos. Aí nós encontramos a oração dos impossíveis, das coisas impossíveis, do não tem mais jeito, né? Diz o Senhor a Moisés: por que é que você está clamando? Então ele estava orando, ele estava clamando, pedindo, rogando. Na sua frente, as águas do Mar Vermelho, de um lado e do outro montanhas, e por trás o exército de Faraó, e ele com o povo cansado da caminhada, ele não sabe o que fazer e começa a clamar. E é uma coisa impossível, ele está pedindo o impossível, né? Aí chega Deus e diz: olha, por que você está orando? Não é hora de orar, é hora de marchar. Diga ao povo que marche, toque as águas e diga ao povo que marche. E então ele tocou as águas do Mar Vermelho com a vara que trazia na mão, e a oração do impossível foi atendida, amém? E meus irmãos, a oração do impossível, das coisas impossíveis, não precisa de adornos de misticismo. Ore 7 vezes, se ajoelhe 3 vezes, não tem nada disso, nada disso. Você, quando vai falar com seu pai, você não tem formalidades, estas bobagens, né, que alguns grupos criaram. É apenas um falar com Deus: Senhor, não tem saída, Senhor, estou num túnel sem saída, não há escape, acabou. Se o Senhor não me socorrer, eu sou um fato consumado e uma pessoa liquidada. Quando o Senhor Jesus estava falando com Pedro e com os outros sobre o acesso ao reino dos céus, ele disse: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E Pedro então ficou meio espantado. Jesus explicou a coisa, e mais embaixo ele disse assim: mas para Deus tudo é possível. Por isso as orações por coisas impossíveis são absolutamente possíveis quando são feitas a Deus. Por isso, quando alguém está desesperado, como aquela mulher que pediu a Jesus para curar sua filha, aliás, aquele centurião, e disse: minha filha está à morte. E de repente chegam os mensageiros e dizem: por que você incomoda o mestre? Aliás, a menina já morreu. E Jesus olha para ele e diz assim: não temas, crê somente, não temas, apenas creia. É impossível para mim, meu irmão, é impossível para você a solução, mas para Deus tudo é possível. Então existe a oração pelas coisas impossíveis. Não tenha medo, não tenha receio, não tenha acanhamento, não tenha vergonha de orar por coisas impossíveis. O impossível acontece. Antigamente havia até um programa de TV com esse nome: o impossível acontece. No reino de Deus, o impossível acontece com muita frequência, amém? Aqui mesmo no texto que eu li hoje, Josué capítulo 10, aconteceu o impossível. Os filhos de Israel estavam lutando contra os amorreus, associados aos gibeonitas, e havia um detalhe: Deus não fez o sol parar por capricho, não. Se vocês lerem esse capítulo todo, vão ver que a batalha estava se desenvolvendo nas montanhas, e os amorreus eram especialistas em guerra nas montanhas. Eram como os cossacos russos, que são treinados em cavalos até hoje para lutas em montanhas. E Israel não tinha nenhuma experiência de luta em terreno acidentado. E a noite estava para chegar, e Josué disse: meu Deus, se anoitecer nós estamos liquidados, porque estes amorreus são especialistas, esse é o terreno deles, é aqui que eles sabem brigar, ou como a gente diz aqui na linguagem popular, esse é o terreiro deles. Aqui eles lutam de noite e de dia e não há a menor diferença. E Josué orou, e Deus então fez o sol parar e a lua parar. O sistema solar parou, e a Bíblia diz quase, não diz que parou por um dia inteiro, mas diz que parou quase um dia inteiro. Interessante, amados irmãos, é que alguns anos atrás, alguns cientistas da Agência Espacial Americana, NASA,
resolveram fazer cálculos das órbitas dos planetas do sistema solar e da própria Terra. E num levantamento feito durante estas órbitas, em alguns milênios, estes homens descobriram que havia um espaço, um vácuo perdido no tempo de 23 horas e 40 minutos. Disseram, tem quase um dia perdido por aí. Estão faltando aqui 23 horas e 40 minutos para que se complete o dia. Onde é que estão esses outros 20 minutos? E foram procurar para saber como achar os 20 minutos que faltavam para completar o dia. Sabe onde estava? Lá na cura do rei Ezequias. Quando Ezequias pediu a Deus a sua cura, Deus disse, você vai ter mais 15 anos de vida, e como sinal de que você vai ser curado, eu vou fazer a sombra retroceder tantos graus. Ezequias disse, Senhor, a sombra aí para frente é simples, é fácil. Agora a sombra da marcha ré significa simplesmente que o sol também deu. Alguma coisa aconteceu. E quando eles calcularam estes graus que estão lá em Isaías, na cura do rei Ezequias, deu exatamente 20 minutos. E 23 horas e 40 mais 20 minutos dá o quê? 24 horas, que significa um dia. É este dia aqui. Este, com aquele de Ezequias, é o dia que ficou sem existir, porque Deus puxou o freio de mão do sistema solar, brecou o sistema solar, parou o sistema solar, para que seu povo não fosse derrotado pelos amorreus. Vejam que Deus é capaz de fazer para salvar o seu povo, quando este povo clama com sinceridade de coração, quando este povo busca com honestidade de alma, quando este povo é transparente nas orações que faz, quando a oração é a expressão sincera deste povo. Deus foi capaz de parar o sol e a lua. E vocês viram aí o último verso que diz que nunca houve dia igual a este. E este dia é caracterizado como resposta de oração, porque está escrito, tendo Deus assim ouvido a oração de um homem, que foi Josué. O que Deus é capaz de fazer para responder a oração. Ó irmãos, como nós somos miseráveis, pobres, como nós somos míopes, quase cegos. Realmente é uma trave nos nossos olhos, trave poderosa, que nós precisamos pedir a Deus que tire esta trave dos meus olhos, dos seus olhos. Como nós somos absolutamente reducionistas, e como reduzimos esse Deus a quase nada. Como nós somos, meus irmãos, mesquinhos na fé. A gente pede uma coisinha, pede outra, e aí Deus demora a responder, e a gente diz, eu sabia que Ele não ia responder. Eu já sabia, feito menino mimado, né? Eu orei, mas já orei sabendo que não ia ter resposta. Somos assim, feito criança mimada. Quando a Bíblia diz que Deus parou o sistema solar, não foi para atender um rei, não foi para atender um presidente de república, não foi para atender o secretário-geral da ONU. A ONU pode fazer uma petição que não vai acontecer coisa nenhuma, mas Deus parou todo o sistema solar para atender a voz de um servo dele, para atender a voz de um servo, para atender a voz de Josué. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos crer mais nas nossas orações, vamos ter mais confiança nas nossas orações. Não vamos pensar que é a oração que é forte, mas vamos crer que a pessoa a qual nós nos dirigimos tem todo o poder nos céus e na terra. O Senhor Jesus disse, toda autoridade, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ontem Dr. Shedd falou sobre a extensão presumível do universo, e os cientistas estão ficando malucos, disse ele, porque cada telescópio que inventam mais poderoso do que o anterior descobre outra fronteira. E agora eles calculam que há cerca de 100 bilhões de galáxias no mundo, e que elas estão a uma distância de 40 bilhões de anos-luz da Terra.
mas já não acreditam mais nisso, porque dizem daqui a pouco a gente inventa um telescópio mais potente e eles vão mostrar, esse telescópio vai mostrar que é muito maior do que nós pensamos. E Dr. Shedd estava mostrando a maravilha da criação, como Deus criou todas essas coisas, né? Com a palavra, numa fração de segundos, pá! E as coisas aconteceram, a vida surgiu, os sistemas apareceram, e tudo isso em movimento, um para lá, outro para cá, cada um na sua órbita, tudo bem organizado, tudo decente, cada coisa no seu lugar, sem improviso, sem arranjo, porque Deus é organizado, Deus não é Deus de improvisos. Então, amados irmãos, vamos ter confiança de que nós não estamos orando a Buda, nós não estamos orando a Confúcio, nós não estamos pedindo nada a Exu, nós não estamos clamando a nenhum pai de santo, nós não estamos falando com Iemanjá, nós estamos falando com Jeová, o Criador dos céus e da terra. Então vamos crer que esse Pai pode e quer responder às nossas orações, ainda que sejam por coisas impossíveis. Pense no impossível. Pense numa coisa impossível de acontecer na sua vida, pois ela acontece hoje, se você quiser. Creia, não temas, crê somente. Amém? Mas há uma terceira oração. 1 Samuel 1 e verso 10. 1 Samuel 1 e verso 10. Este texto fala de Ana e diz que ela orou com amargura de alma. Prestem bem atenção nisso aqui. A amargura é pior do que o ódio, porque o ódio vem à tona, explode. O ódio se manifesta, e muitas vezes, passado o momento do ódio, é como uma tempestade, é como um temporal. As águas se tornam mansas e suaves. Mas a Bíblia diz que a amargura é diferente. A Bíblia diz que a amargura é o que? É uma raiz. Não haja em vós nenhuma raiz de amargura. E uma raiz é uma coisa que existe, mas que ninguém vê. As raízes estão no subsolo. Algumas vezes elas aparecem à flor da terra, mas mesmo as que aparecem são apenas um percentual pequenino das raízes que estão dentro da terra. E a Bíblia diz que a amargura é uma raiz. Muitas vezes ela não aparece. Muitas vezes, por causa da amargura, nasce a hipocrisia. Quando eu estou com o coração amargurado com você, mas eu lhe abraço de beijo, abro o sorriso, mostro os dentes, e lá dentro a amargura comendo. A amargura é uma raiz. A amargura tira a fome. Está aí, para quem quer fazer dieta, é uma boa indicação, né? A amargura tira o sono. A amargura tira a alegria da vida, o prazer da vida. A amargura tira o brilho da vida. Não há coisa pior do que a pessoa amargurada, ou usando outra expressão, a pessoa azeda. É fel, ela abre a boca e só sai amargura, queixa, negativismo. Ela é capaz de só ver erros, defeitos, problemas. Ela não consegue ver defeitos em Deus porque é impossível. Mas ainda assim culpa Deus, porque diz: foi Deus que me fez assim e por isso eu sou assim. Amargura. Agora, mesmo sob profunda amargura, você pode orar, porque foi o que Ana fez. Ruth leu ali que Ana estava amargurada, mas ela foi ao templo, começou a mexer só os lábios, não se ouvia voz nenhuma, e só os lábios batiam no outro. E Eli olhou e disse: essa mulher está bêbada, bebeu demais. E foi lá e disse: mulher, tome menos vinho. Ela disse: não, meu senhor, não estou embriagada, a minha alma está amargurada. Por quê? Porque a outra esposa do seu marido, Penina, a humilhava, porque ela era estéril. E anos ouvindo essa história, esta ferida sendo pisada e a amargura crescendo. Aí ela correu para Deus, mesmo amargurada, e foi lá e disse com toda a amargura: Senhor, se tu me abençoares e se tu fertilizares o meu ventre, esse filho será teu. E ela foi embora. E um ano depois,
ela voltou para trazer Samuel e entregou, cumpriu o seu voto, e Deus lhe deu mais 4. Oh, maravilha! Então, não faça da amargura um pretexto para não orar. Está amargurado? Ore. Chegue junto de Deus e diga: estou amargurado. É como aquele livro de Filipenses, decepcionado com Deus. Diga a Deus: estou com raiva, estou decepcionado. Não adianta você dizer a Deus que gosta dele, se no coração você está decepcionado com ele. Não adianta você dizer uma coisa a Deus e o coração ter outra, porque a Bíblia diz: aquele que vê em secreto te responderá. Eu tenho certeza que muitas das nossas orações não são respondidas, porque não há afinação entre a boca e o coração. A gente quer passar bico, me desculpa a expressão, em Deus. A gente quer fazer discurso para Deus. A gente pensa que retórica e oratória comovem o coração de Deus. Mas a oração, o processo de resposta só é detonado quando a boca e o coração estão no mesmo tom. O que é que está em Romanos? Se no coração creres e com tua boca confessares. Observe a ligação. Que Jesus Cristo é o Senhor, tu serás salvo. Não adianta ser uma coisa aqui e outra aqui. Enquanto não houver esta união de coração e boca, você pode botar papel ali, pode ser ungido com óleo, pode jejuar 40, 50 dias, nada vai acontecer, porque Deus não é Deus de confusão e não é Deus de contradições. A palavra de Deus diz que se eu estou amargo, eu devo dizer a Deus: eu estou azedo, mas eu vou orar assim mesmo. E chegue diante de Deus e diga, porque o que Deus quer é honestidade, porque nem eu nem você enganamos a Deus. Amém?